Quero convidar você a abrir a Escritura em Apocalipse, capítulo de número 3, versos de 14 a 22. Estamos chegando hoje ao final da série. No momento dos avisos, eu trago a informação sobre a nova série que empreenderemos. E é sempre bom, pela graça de Deus, poder concluir uma tarefa. Na certeza de que sempre podemos fazer aquilo que realizamos de uma maneira mais aperfeiçoada. Que nunca apresentamos de forma plena, de forma total, de forma a ser considerado uma obra irretocável. Cada vez que nós pregamos, quando acabamos de pregar, a sensação que temos é que deveríamos ter estudado mais, a sensação que temos é que deveríamos ter explicado melhor, a sensação que temos é que não fomos suficientemente claros. Nós sempre nos deparamos com a nossa limitação, e hoje é a mesma coisa. Eu estava ali, enquanto aguardava o término do cântico, e as pernas estavam tremendo, como estão aqui agora. Mas toda quarta-feira a gente faz a mesma coisa, temos o público, mas é uma responsabilidade muito grande poder expor as Escrituras. É uma tarefa sublime, mas é uma responsabilidade muito grande. Então que Deus nos dê graça nesse tempo em que estamos aqui juntos. Apocalipse capítulo de número 3, versículos de 14 a 22, assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. A estrutura é a mesma usada nas apresentações anteriores. Primeiro, um conhecimento a respeito do contexto no qual a cidade onde a igreja está inserida e as suas características é o apresentado. Depois, a respeito de quem faz a análise. Terceiro, a análise, como vencer os obstáculos ali apresentados e a promessa que nós temos da parte do Senhor. A estrutura é a mesma, com exceção de duas igrejas, que foi Esmirna e Filadélfia, em que não há um diagnóstico negativo e, portanto, não há ali uma apresentação do que ser reparado. Há uma palavra de encorajamento. Então vamos aqui para Laodiceia. Laodiceia certamente era a mais rica de todas as cidades. A sua posição era uma posição estratégica para o incremento comercial. Laodiceia era conhecida como a cidade dos banqueiros. Era uma cidade próspera, a sua indústria têxtil, por conta da lã negra que ali era fabricada, era uma indústria promissora, gerava riqueza para a cidade e automaticamente grandes lucros para os banqueiros que investiam em todo o ramo da atividade produtiva.
Era também uma cidade que tinha uma indústria farmacêutica de ponta. Ali se produzia o que ficou comumente conhecido como pó frígio, um elemento utilizado para o tratamento dos olhos. Então você tinha ali não só o que nós podemos chamar hoje de indústria farmacêutica, como tínhamos ali um centro de estudo, um centro de excelência na área médica. E a cidade atraía muitas pessoas em busca daquele elemento que traria refrigério, que lhe traria a restauração, que lhe traria e lhe proporcionaria uma melhor visão. Pessoas que efetivamente tinham condições de investir e comprar aquele produto. Meus amados irmãos, se vocês estão lembrados do que aconteceu com Sardes, um terremoto no século 17 depois de Cristo, que arrasou a cidade de Sardes, atingiu a cidade de Filadélfia, causou grandes estragos em Filadélfia, a ponto dos moradores, a partir daquele terremoto do século 17, muitos optarem por dormir no campo, em barracas. A cidade de Laodiceia também experimentou este grande abalo no século 17 depois de Cristo. Porém, o maior abalo se deu em 60 depois de Cristo. E a cidade foi completamente arrasada. E o que chama a atenção e que destaco neste terremoto do ano 60 depois de Cristo é que a cidade recusou a ajuda imperial para a sua reconstrução. No século 17 ela ainda aceitou. Porém, no ano 17 ela ainda aceitou. Mas no ano 60 da nossa era ela rejeitou. Você já imaginou uma cidade rejeitar dinheiro para a sua reconstrução? Eles tinham tantos recursos e eles recusaram a ajuda imperial. Eles tinham um problema, que era a ausência de fontes que viessem a abastecer satisfatoriamente a cidade. Eles dependiam de duas outras cidades próximas, Colossos e Hierápolis. Em Colossos, as águas eram frias, e em Hierápolis, as águas eram quentes. Quando você está com um intenso calor, você precisa de algo refrigerante. Então as águas frias, elas atendem, elas satisfazem, elas são benéficas, elas são restauradoras. As águas de Hierápolis eram águas termais, águas com propriedades que colaboravam para a restauração da saúde, para a recuperação do bem-estar físico. Porém, a distância entre Colossos e Laodiceia e entre Hierápolis e Laodiceia era um elemento que acabava prejudicando Laodiceia no que diz respeito ao abastecimento de águas. Por quê? Porque a água fria que saía de Colossos saía fria, mas por conta do percurso, uma tubulação subterrânea muito precária, ela já chegava morna e suja. Mas a água quente que saía de Hierápolis, quando chegava lá em Laodiceia, chegava morna, porque já tinha esfriado pelo trajeto. Então, de qualquer sorte, o abastecimento lá em Laodiceia era sempre por meio de águas mornas. E diga-se de passagem, sujas, porque as tubulações, como eu disse, eram subterrâneas e eram precárias. Então, em termos do abastecimento de água, a cidade sofria, a cidade padecia, apesar dos seus muitos recursos financeiros. Aqui temos, então, uma visão breve, panorâmica, a respeito da cidade, que certamente esta visão que foi apresentada aqui no texto, ela será utilizada para contrastar com os aspectos que aqueles membros da igreja de Laodiceia, eles estavam vivenciando. Ora para contrastar, ora para exemplificar. Vejamos então aquele que fala, que faz o diagnóstico, a pessoa bendita
de Jesus Cristo. E então o texto começa assim, na parte B do versículo 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, novamente, como aconteceu com a igreja de Filadélfia, a apresentação da pessoa bendita de Cristo não é tomada da visão registrada no capítulo 1. Aqui os elementos serão retirados do Antigo Testamento e tem uma importância muito grande por dois aspectos. Para contrastar com o aspecto da cidade. Obviamente, quando eu falo cidade, falo da igreja inserida na cidade. O outro, para trazer à tona um problema teológico que eles experimentavam. E creio eu que o problema teológico associado ao estilo de vida acabou levando a igreja à condição a que ela foi identificada pelo Senhor Jesus. Então vamos começar pelo contraste e depois a questão teológica. Estas coisas diz o Amém. Amém é uma palavra muito conhecida do nosso vocabulário. Nós falamos aqui na igreja, que significa assim seja. Nós estamos concordando com aquilo. Estamos dizendo é fato, é veraz, é seguro. Amém. Assim seja. Porque ele identifica-se como sendo o Amém, obviamente como sendo verdade, como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como sendo o enviado de Deus, como sendo o Messias prometido, como sendo aquele que em si traz todo o cumprimento e supre toda expectativa do Antigo Testamento, quanto a apontar para a chegada do Messias. E ato contínuo, ele se identifica como testemunha fiel e verdadeira, ou seja, a sua fala é uma fala que está estabelecida na verdade. É uma fala que não precisa de nenhum tipo de conserto, de reparo, de retoque. É algo que é tácito, é algo que é veraz, é algo que é inquestionável. E o que o Amém e a testemunha fiel e verdadeira tem a ver neste contraponto para com a igreja em Laodiceia? É porque a igreja em Laodiceia era um teatro. A igreja em Laodiceia era uma encenação. A igreja em Laodiceia não era sincera, não era real, não era veraz. Eles não traziam em si aquilo que é essência, aquilo que é verdade, aquilo que é digno. Embora eles tivessem um ajuntamento, embora eles tivessem cânticos sagrados, embora eles tivessem leitura das Escrituras, embora eles tivessem orações, embora eles praticassem os sacramentos, embora eles tivessem ofertas. E eu creio que as ofertas eram generosíssimas. Tudo aquilo não passava de uma encenação, de um teatro. Por quê? Porque a vida deles, daqueles cristãos, daqueles membros, era uma vida completamente desconectada do padrão que Deus determinou para o seu povo. Então é possível essa ação teatral? É possível essa encenação? Sim, é possível. E ela não ficou restrita no passado, ela continua, infelizmente, presente em nosso meio. Porque muitas vezes nós temos pessoas que estão frequentando e elas, inclusive, aparentam um ar de piedade, porém, elas negam a eficácia da piedade por conta da sua vida, por conta do seu comportamento, por conta do seu ser. E o que é isso? Não é um teatro? Não é uma encenação? Por isso o Senhor Jesus se apresenta em contraponto à situação da igreja, como ele sendo verdadeiro e fiel no que ele diz. Ele é o Amém, ele é seguro. E aquilo ali era um teatro. Permitam-me contextualizar. Se eu não estou enganado, no decorrer da semana, o presidente do nosso Senado, de forma muito cerimoniosa, disse que
se as acusações que ora são imputadas ao atual ministro da Justiça, elas fossem imputadas a um deputado ou a um senador, eles já teriam sido ou caçados ou estariam presos. Ele disse isso. Falou com toda a cerimônia que o cargo lhe concede e trouxe para os ouvintes um estado de perplexidade, porque todo mundo sabia que aquilo era, permitam-me, um teatro, porque ali mesmo estava um colega dele, senador, que está tendo que responder a 17 inquéritos, só um. Então, quando ele disse isso, dando aquele ar de moralidade às duas casas, que seria o ideal, não corresponde à realidade. Ele quer enganar quem? E aqui eu não estou tomando partido de A, de B, de C, eu estou apenas relatando um fato e a perplexidade que causou. Então, eu estou apenas utilizando este exemplo para dizer a respeito da análise que Cristo fez de Laodiceia. É como se ele dissesse: vocês querem enganar a quem com esse teatro? Vocês querem enganar a quem com esta encenação? A quem vocês pensam que vocês estão enganando? Vocês estão diante daquele que é o Amém. Vocês estão diante daquele que é a testemunha fiel e verdadeira. Então vocês não vão me enganar. Vocês não podem me enganar. Não há como vocês tentarem me sensibilizar. Não há essa possibilidade. Isso nos remete, irmãos, ao que está no Salmo de número 139. Deus nos conhece exaustivamente. Ele sabe quem somos. Ele sabe por que nós estamos aqui nesta noite. A nossa intenção, a nossa motivação. Ele sabe o que está no nosso coração. Eu não sei o que está no seu coração, você não sabe no que está no meu coração. Eu não posso julgar o seu coração, você não pode julgar o meu coração. Mas Deus conhece o meu e o seu. E Ele sabe se efetivamente nós estamos aqui para adorá-lo, render-lhe graças, se nós estamos aqui para buscar o conselho da sua vontade, ou se nós estamos aqui por outra coisa qualquer que possa ser até boa. Porém, não é o motivo real e veraz pelo qual devemos estar aqui. Segundo aspecto, o princípio da criação de Deus. Se você atentar para a epístola aos Colossenses, você verá que o tema da epístola aos Colossenses é a supremacia de Cristo. Porque lá em Colossos a igreja estava, ou esteve por um período, flertando com o gnosticismo e, de certa forma, enaltecendo cerimônias e seres angelicais, dando a Cristo uma posição de inferioridade. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, escreve para mostrar a supremacia da pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo não plantou a igreja em Colossos. Provavelmente Epáfras tenha sido o plantador da igreja. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 7. Paulo nem sequer conhecia os cristãos de Colossos, mas ele escreve a epístola objetivando corrigir essa distorção cristológica. Eles estavam, os colossenses, atribuindo a Cristo um papel secundário. Estavam muito preocupados com os ritos e com os seres angelicais, com questões ascéticas, como se isso fosse promover a santificação. Então, eles são corrigidos. É muito provável, mas muito provável que lá em Laodiceia o problema seja da mesma natureza. Só que a correção não se deu como em Colossos. Você vai perceber que o apóstolo Paulo vai dizer que a epístola que é endereçada aos Colossenses, ela também seja lida na igreja de Laodiceia. Capítulo 4 da epístola de Paulo aos Colossenses, versículo de número 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas.
Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, quando Cristo se apresenta aqui como o princípio da criação de Deus, ele está então buscando já de pronto corrigir essa visão distorcida que a igreja estava nutrindo a respeito do seu ser e de sua obra. Obviamente que princípio aqui não quer dizer o primeiro da criação. Princípio aqui quer dizer fonte da criação, de onde emana a criação, de onde sai, de onde brota a criação. A NVI fez a tradução do texto usando a expressão o soberano da criação. E João, então, obviamente, está expressando aqui a sua teologia a respeito da figura de Cristo, já naquilo que ele havia expressado no seu evangelho. João não está se contradizendo. Diz uma coisa no evangelho e vai dizer outra coisa no Apocalipse. Quando você verifica o evangelho de João, você vai ver no versículo de número 3 como ele entende a ação de Cristo. Evangelho de João, capítulo 1. Referindo-se a Cristo, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João não está dizendo que Cristo é a primeira das criaturas, antes está dizendo que é a fonte de onde emana a criação. Quando você vai para o texto de Paulo em Colossenses, texto que deveria ser lido em Laodiceia, nós temos essa ênfase de Paulo a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Olha o que nos diz o texto, capítulo 1, a partir do verso 15, referindo-se a Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quando você chega no capítulo de número 2, versículo 9, o texto diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não está falando de uma criatura, e sim do Criador. Primogênito aqui em Colossenses, geralmente numa leitura assodada, é tomada a expressão como sendo necessariamente o primeiro. É verdade que primogênito também tem o sentido de primeiro, mas não é o único sentido que primogênito, o termo, traz consigo. Traz consigo também a ideia de herdeiro, de merecedor, de primazia. Então, Paulo, escrevendo aos Colossenses sobre a sublimidade da pessoa de Cristo, diz que ele é o herdeiro, ele tem a primazia, ele tem todo o poder. É neste sentido que Paulo expressa aqui ser ele o primogênito da criação. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, Cristo se apresenta aqui à igreja em Laodiceia como sendo o soberano criador, como sendo a origem, a fonte de onde todas as coisas elas emanam, justamente para corrigir essa visão distorcida. Bom, o que tem a ver essas questões com o descaminhamento de Laodiceia? Tudo a ver, tudo a ver. Porque todas as vezes que nós temos uma visão distorcida a respeito da pessoa e da obra do Redentor, a nossa prática será distorcida. Não tem como você ter um conhecimento imperfeito ou errado da pessoa de Cristo e ter uma vida correta, certa. Não existe isso.
Então, o conhecimento a respeito da pessoa e da obra de Cristo, conforme Ele mesmo nos revelou em sua palavra, é o que vai nos dar as condições para que nós possamos viver de conformidade com o seu querer. E aqui, esta igreja negligenciou este aspecto e agora estava pagando um alto preço. Mas chamo sua atenção para uma coisa que é de suma importância. Quanto tempo tem essa igreja? Aproximadamente, aí tomando pela média geral, a gente colocou assim, arredondou, 40 anos. Então nós estamos aqui falando da segunda geração. Não estamos falando dos fundadores. Não estamos falando daqueles que iniciaram. Estamos falando dos herdeiros. Então a situação em que a igreja se encontra quando da análise é uma situação de extrema pobreza por conta dos herdeiros, porque os herdeiros não souberam cuidar da herança. Os herdeiros não foram fiéis ao legado. Os herdeiros foram negligentes, foram displicentes. Os herdeiros dilapidaram o patrimônio. Eles não receberam assim. Eles é que foram negligentes. Isso chama a nossa atenção para a nossa responsabilidade com a herança que nós recebemos. Porque se nós não formos diligentes, ao contrário, formos negligentes, nós trabalhamos para que a igreja saia do trilho, nós trabalhamos para que a igreja saia do centro da vontade de Deus, nós trabalhamos para que a igreja passe a adotar um comportamento por conta da sua crença errada, que se torna ofensivo a Deus. Então aquela geração foi uma geração infiel, como foi infiel a geração que veio depois de Josué, conforme está escrito, registrado em Juízes, capítulo de número 2. Situação da igreja. Vamos lá. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Duas questões devem ser postas. Há duas interpretações aqui. Vamos começar assim. A primeira é que o Senhor Jesus estaria dizendo àquela igreja: ou vocês são fervorosos, ou vocês são ímpios. Essa é uma interpretação. Ou vocês são cristãos, ou vocês são não cristãos. Ou vocês são convertidos, ou vocês são não convertidos. Essa é uma interpretação defendida por muitos, valendo-se dos termos frio ou quente. Há uma outra, e eu simpatizo mais com a outra. A ideia é que, se eles fossem frios, eles trariam refrigério, eles trariam benefício, eles trariam ajuda. Se eles fossem quentes, eles trariam benefício, eles trariam ajuda, eles seriam, a exemplo das águas quentes, terapêuticos, corroborariam para a saúde, para a vitalidade espiritual. Então, no entendimento desta segunda linha, a qual eu compactuo, o que o Senhor Jesus chama a igreja em Laodiceia é para uma posição de obediência plena, é para uma posição de valer-se daquilo que ela havia recebido. Não é uma questão antagônica de convertido versus não convertidos. É de que eles deveriam se posicionar de forma tácita, de forma decidida, de forma segura, porque com a decisão eles estariam abençoando as pessoas que estavam ao seu derredor. Sendo frios, trazendo refrigério, trazendo lenitivo, ou sendo quentes, trazendo a cura. Essa é uma segunda linha de interpretação, estou deixando claro para os meus irmãos, com a qual eu simpatizo e entendo ser mais oportuna. Fato é, então, que a grande lição aqui é: escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos
ao Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Há de se tomar uma decisão. E essa decisão deve ser sempre tomada, é a convocação a favor do reino, em obediência a Deus. Então, o Senhor Jesus diz a ele, olha, vocês estão numa posição intermediária, vocês estão em cima do muro. Vocês querem abraçar o reino de Deus e o mundo. Vocês querem conciliar aquilo que é irreconciliável, juntar o que não pode ser juntado. O cristianismo é algo radical. O cristianismo exige uma postura radical. Ninguém pode ser cristão sem que assuma as suas convicções. E as suas convicções vão sempre, por refletirem o ensino bíblico, caminhar na contramão do mundo. Nós nunca seremos simpáticos, agradáveis ao mundo, porque aquilo que nós recebemos do nosso mestre vai de encontro àquilo que o mundo prega. Então, não dá. Eles eram tidos como mornos, pessoas que não eram nem frias e nem quentes. Bom, essa mornidão foi alcançada como? Em primeiro lugar, por meio de uma apatia espiritual. Nem és frio, nem quente. Uma apatia espiritual, ela se instala por conta da familiaridade com o sagrado. Se nós nos acostumarmos com o sagrado, nós estaremos correndo um grande risco. Se nós nos familiarizarmos com as coisas do reino de Deus, a ponto de não distinguirmos a sua sublimidade, a sua grandeza, o seu esplendor, a sua glória, de onde provém, nós estaremos correndo um grande risco. É perigoso quando nós nos acostumamos com a Bíblia, quando nós nos acostumamos com o culto, quando nós nos acostumamos com os sacramentos, nós nos acostumamos com tudo, e porque nos acostumamos com tudo, não damos valor a nada. E a apatia deles é porque eles não davam valor a nada. Eles eram indiferentes, embora presentes. Isso é outro alerta, porque nós podemos ser indiferentes, embora estejamos presentes. Estamos presentes fisicamente, mas o nosso coração não está. Estamos presentes no que diz respeito ao aspecto exterior. Interiormente, não estamos. Então é um perigo, irmãos, o acostumar-se com o sagrado. É um grande perigo. Exemplo, os filhos do profeta Eli. Os filhos do profeta Eli, eles não se importavam de cometer os atos mais absurdos nos limites do que é considerado sagrado. Por quê? Porque eles estavam acostumados. Cuidado com a apatia espiritual. Cuidado com a indiferença. Cuidado com o costume, com o que é sagrado. Nós devemos ter sempre uma expectativa a respeito do nosso relacionamento para com Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos, pelos teus atos. Então, irmãos, cuidado com o sagrado, não se acostume. Não se acostume. Um dos aspectos, se acostumaram. Era uma apatia espiritual tremenda. Segundo, um orgulho espiritual. Por que o orgulho espiritual? Olha o que diz o texto. Parte A do versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Esse é outro perigo. Quando nós imaginamos que nós alcançamos o ápice, quando nós estamos plenamente satisfeitos,
quando nós temos uma imagem de nós mesmos que é extremamente positiva. Ela é orgulhosamente positiva. Isso é um perigo, meus irmãos. É um perigo esse orgulho espiritual. É um perigo essa visão de si mesmo, desprezando a realidade e criando uma caricatura que efetivamente não representa a pessoa. O orgulho espiritual mata. Eles diziam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Quer ver um elemento prático disso? Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 18. Aqui é o aspecto prático. Lucas 18, a partir do versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideravam justos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si, para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que é isso? Orgulho espiritual. Era como se ele dissesse: veja, até imagino que o senhor está impressionado comigo. O senhor olha do céu e não vê ninguém tão perfeito, tão bom, tão competente como eu. Eu posso, inclusive, mencionar o que faço. E faço melhor do que todos os outros, porque eu não sou igual a eles. Já o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O orgulho espiritual produz esta indiferença. O orgulho espiritual produz esta mornidão. O orgulho espiritual produz o afastamento de Deus. Portanto, devemos ter cuidado. A parte B do versículo diz o seguinte: não preciso de coisa alguma. Isso demonstra uma autossatisfação espiritual. Não é só uma apatia, não é só orgulho, é uma autossatisfação. Não preciso de coisa alguma. Quem é que aqui não precisa mais e mais da graça de Deus? Quem é aqui que não deve buscar mais e mais a face de Deus? Quem é aqui que não deve buscar a presença de Deus e pedir a direção do Espírito de Deus para ver se a sua vida está efetivamente de conformidade com aquilo que Deus requer em sua palavra? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. É uma súplica contínua. Então, a autossatisfação, o dizer eu não preciso de mais nada, eu não preciso conhecer mais nada, eu não preciso saber mais nada, eu não preciso estudar mais nada, eu não preciso de mais vida devocional, eu não preciso mais de culto. Tudo que eu tinha que aprender, eu já aprendi, tudo que eu tinha que saber, eu já sei, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Já estou pronto. O que é isso? A autossatisfação espiritual. Bom, a apatia, o orgulho e a autossatisfação levaram esta igreja a receber da parte do Senhor a rejeição. Olha o que diz o versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eles recebem a rejeição divina. Chamo sua atenção para uma questão muito importante aqui.
O texto não fala em perseguição. Esmirna experimentava a perseguição. Laodiceia não. Nós não temos relato aqui de pobreza. Pelo contrário, o relato aqui que nós temos é um relato de riqueza. O contexto mostra-nos que, a exemplo de Sardes, era uma igreja que tinha uma dinâmica intensa e uma influência social muito grande. Ela transitava nas esferas do poder. Porém, apesar de ter uma dinâmica muito intensa e de transitar nas esferas do poder, era uma igreja que estava sendo rejeitada pelo Senhor. Por favor, veja como isso pode acontecer por conta destes elementos que eu mencionei anteriormente. A prática de elementos eclesiásticos dissociados da vida, isso gera morte. A prática de atividades eclesiásticas dissociada da vida gera morte. Abra sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 1. Olha o que diz o texto a partir do versículo de número 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhas, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que nós temos aqui no relato são muitos sacrifícios, são muitas orações, são muitas peregrinações, mas o que está patente é a rejeição da parte de Deus para com o seu povo. Porque o seu povo tinha atos litúrgicos. O que o seu povo não tinha era vida. O que o seu povo não tinha era comunhão com Deus. Então, atos litúrgicos dissociados da comunhão com Deus conduzem à ruína. Abra sua Bíblia em Malaquias. E geralmente quando a gente fala do livro de Malaquias, né, todo mundo, ou a grande maioria, pensa em Malaquias 3:10. Mas não. Antes de Malaquias 3:10 tem Malaquias 1:10. Olha o que é que diz o texto. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Se você me permitir fazer aqui as devidas contextualizações, seria o seguinte: quem dera ter diáconos bem fortes para trancar as portas e não deixar ninguém entrar. Não é para abrir a porta, não é para ligar o ar-condicionado, não é para acender a luz, não é para ligar o som. Porque tudo isso me causa rejeição a vocês. Porque vocês estão distantes de mim. Então nós não podemos ter a impressão de que Deus está aflito, ansioso, esperando que nós cheguemos, porque Ele precisa de nós. Essa é uma ideia absurda. Deus não está aqui ansioso, aflito, esperando que as pessoas cheguem, como se Ele precisasse de nós, ou como se sua glória dependesse de nós. Nós é que dependemos dEle, nós é que precisamos dEle. Sem Ele nós não somos nada. E aquela igreja estava dizendo, sem Cristo nós somos tudo. Ele fica muito impressionado com a nossa performance.
Ele está entusiasmado com os nossos recursos financeiros. Ele está impressionado com a nossa influência na sociedade. Ele está impressionado quando o Senhor diz que está para rejeitá-los. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas ainda há esperança, porque o texto diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, a disciplina estava vindo a caminho. A disciplina estava chegando. Eles deveriam arrepender-se. E essa disciplina, meus irmãos, não era para destruir, era para soerguer. A disciplina não era para matar, era para trazer vida. Por isso ele está dizendo àquela igreja que ele está agindo em benefício dela. É assim que o Salvador faz com relação à igreja. Ele podia deixá-la, abandoná-la, desprezá-la, rejeitá-la, negligenciá-la. Ele podia dizer: olha, tem Filadélfia, que é bem melhor do que vocês. Eu vou me concentrar em Filadélfia, deixo vocês para lá. Tem Esmirna, que é bem melhor do que vocês. Tem outras, como Éfeso, que ainda com seus problemas é melhor do que vocês. Mas ele não diz isso. O que ele diz é que está estendendo a mão para aquela igreja, para que aquela igreja experimentasse a restauração, para que aquela igreja experimentasse o conserto, para que aquela igreja retornasse. É assim que ele faz conosco. Ele não olha para alguém que eventualmente, pontualmente, esteja numa condição mais elevada que nós e diz: eu vou investir em fulano e você eu vou largar de mão. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas carências, ele está dizendo: pare, reflita, conserte, restaure, tome um novo rumo, tome um novo caminho, siga em frente. Isso mostra o amor dele para com aquela igreja, que é um exemplo do amor dele para conosco. Porque nós corremos o risco de dizer: eu não me enquadro neste quadro, eu não me enquadro neste perfil, eu estou bem melhor do que Laodiceia. Se ele puxar a minha ficha, vai ver como eu sou bom. E talvez nós venhamos a ouvir o seguinte: e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles diziam que eram ricos porque tinham casas bancárias. Eles diziam que efetivamente eles estavam cobertos porque tinham ali uma grande produção de lã negra da mais altíssima qualidade. Eles diziam que eles enxergavam porque eles tinham ali, digamos que um parque farmacêutico de ponta para a época, uma faculdade de medicina de ponta. Então tudo que estava no contexto da cidade, eles apropriavam para a vida espiritual deles. E, na verdade, nada, absolutamente nada, dizia respeito à vida espiritual deles. Jesus, então, vai dizer que, efetivamente, a vida espiritual deles é suprida em sua bendita pessoa. Aonde é que nós crescemos? Aonde é que nós nos desenvolvemos? Como é que nós nos aproximamos de Deus? É sempre por meio de Cristo. É sempre por meio do Filho de Deus, a quem o Espírito Santo torna conhecido e sempre nos conduz a Ele. E Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. A nossa satisfação espiritual está em Cristo. A nossa vitalidade espiritual está em Cristo. O nosso regozijo espiritual está em Cristo. Sem Cristo, nós não temos nada.
Com Cristo nós temos tudo e podemos avançar mais e mais e continuamente. Por isso nosso olhar deve estar sempre fixo no autor e consumador da fé. Quando a igreja perde o seu referencial, que é Cristo, ela caminha para o naufrágio, ela caminha para o fracasso, ela caminha para a ruína. Os nossos olhos precisam permanecer fixos em Jesus Cristo. Chamo sua atenção para mais um aspecto e vou então para a recompensa. Chegamos em Filadélfia e o texto nos diz que, embora a igreja fosse aos olhos humanos fraca, Deus havia aberto uma porta. Aqui nós temos o contrário. Uma igreja que é, aos olhos humanos, forte, mas a porta aqui está fechada. Que porta? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo estava do lado de fora da igreja. É a coisa mais escandalosa que pode acontecer. Que o homem fique de fora pela sua impiedade. Agora, que Cristo seja posto para fora da igreja, era o que aconteceu aqui. Cristo estava do lado de fora. Aquela porta tinha que ser aberta para que o evangelho pudesse ser pregado. E aqui nós corremos um grande risco e um grande erro. Quando nós falamos em pregar o evangelho, nós falamos para pregar apenas para os que estão lá fora. Como se aqui não houvesse necessidade de anunciar o evangelho. O evangelho deve ser anunciado, porque o evangelho é aquilo que Deus fez por nós. E os salvos precisam do evangelho. Os salvos precisam ser lembrados a respeito do que Deus fez por nós. Mas tem muita gente não salva dentro da igreja. Tem muita gente que precisa ser evangelizada dentro da igreja. A igreja é um grande campo missionário. Porque nós temos muitas pessoas arroladas no rol de membros. Mas nós não sabemos se todos que estão arrolados no rol conhecem o evangelho. E o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja que ele se encontrava do lado de fora. Do lado de fora da igreja. É uma grande contradição. Em Filadélfia, a porta estava aberta para que a igreja avançasse. Aqui a porta foi fechada para que o evangelho não penetrasse. Ele diz que estou à porta e bato. Por isso, meus amados irmãos, eu vou me atrever a discordar de alguns comentaristas. Eles assumem a postura de que Laodiceia não tinha nem remanescente fiel. Eu não concordo com isso. Respeito os que pensam diferente de mim, mas eu não concordo com isso. Em Tiatira, nós tínhamos um pequeno grupo diante da comunidade que causava um grande estrago. O grupo era pequeno, mas causava um estrago enorme. Lá os que eram conduzidos lá por Jezabel. Chegamos em Sardes. Nós temos um pequeno grupo que sofre com o estrago do grande grupo. Lá é o contrário. A grande maioria abandonou, ficou um remanescente fiel. Mas quando nós chegamos em Laodiceia, entendo eu que há um remanescente. Não creio que não tenha ninguém, não sobrou nada. Por quê? Porque o texto diz assim, ó: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ainda não se consumou. O quadro é grave. Está na UTI. É gravíssimo. Mas há esperança. Respeito os que pensam diferente. Mas entendo que há uma cana quebrada e uma torcida que fumega. E ele está ali
chamando essa cana quebrada, essa torcida que fumega, para a restauração, para uma nova postura de vida, para um novo comprometimento. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O que mais interessava a Laodiceia, a igreja, era a glória, era o poder, era a fama, era o aplauso. E o Senhor Jesus vai dizer que, efetivamente, vitorioso é quem está com Ele. Porque o trono é reservado para os que o seguem. Então, a verdadeira glória está com Ele. E os que efetivamente com Ele estiverem, usufruirão da glória. Quando o Senhor Jesus diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A nossa segurança, a nossa salvação, a nossa glória, o nosso esplendor, tudo encontra-se na pessoa bendita de Jesus Cristo. Passamos aqui ao longo de 7 quartas-feiras estudando sobre a reforma da igreja. A respeito de Éfeso, que deveria ter o seu entusiasmo por Deus restaurado. A respeito de Esmirna, que deveria perseverar mesmo em meio ao sofrimento. A Pérgamo, que não deveria ser distraída com o brilho do mundo, com Tiatira, que não deveria ser tolerante com o pecado, com Sardes, que dizia ser viva e estava morta. Com Filadélfia, que embora pequena, fraca, pobre, tinha uma porta diante de si. E com Laodiceia, a respeito da sua arrogância, da sua prepotência, da sua apatia. Temos das 7 igrejas, 2 igrejas com elementos totalmente positivos. As 2 mais fracas. Esmirna e Filadélfia. Temos a igreja de Éfeso, com tantos pontos positivos, mas precisando restaurar o seu fervor, o seu entusiasmo. E temos mais 3 igrejas que estão precisando efetivamente de uma disposição, de uma mudança, de um comportamento. Estes elementos nos são apresentados para que nós possamos buscar a reforma do nosso viver. Nós entoamos hoje a começar em mim. Não queira começar nos outros. Comece em você. Olhe para você. E Deus vai dar graça. Se Ele se agradar de nós, nós seremos uma bênção para essa cidade, para Vitória. Nós seremos uma bênção para essa cidade. Mas não espere pelo outro. É você. É você. Que nós continuemos firmes no propósito de reformar a igreja, que precisa ser continuamente reformada. Não ao meu sabor, não ao meu gosto, não à minha preferência, mas conforme aquele que a instituiu e a mantém exige na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.